Boa noite, mais uma live nossa, live especial, porque geralmente eu faço quinta-feira, mas esse janeiro branco, que é o mês do cuidado com a saúde mental, a gente vai fazer terças e quintas, dada a grande necessidade, o alto número de pessoas que estão, quem já tinha alguma propensão a ter algum transtorno mental, foi exacerbado, aumentou. E algumas pessoas que não tinham, passaram a ter a partir de agora. Portanto, se faz necessário a gente falar mais sobre esse assunto. E o tema de hoje é um tema bem interessante. Coronofobia. Coronofobia, o impacto da Covid-19 na saúde emocional. Boa noite, você que já entrou. José Cunha, você que ainda vai entrar, você é meu amigo, minha amiga, meu seguidor, minha seguidora. Na verdade, nós estamos falando sobre esse tema, como eu disse anteriormente, uma necessidade urgente. Quero agradecer você que está entrando e dizer que você que vai entrar depois, que vai ficar assistindo, quero te dar boas-vindas também, porque vai ficar gravado no meu IGTV e vai ficar gravado também lá no meu Facebook. Boa noite, sejam bem-vindos. Coronofobia. O que é isso? O que significa esse termo? Boa noite, meu amigo Celso Monteiro, bem-vindo. Vamos divulgar, vamos chamar o pessoal para assistir essa live aí. Vamos chamar o povo. Boa noite, dona Célia, bem-vinda. Então é um tema bem interessante. Coronofobia, o impacto como está sendo o impacto do Covid-19, dessa pandemia na saúde mental. Aumentou o número de pessoas com transtorno mental, diminuiu, exatamente isso que a gente vai falar aqui, e dá inclusive para saber se identificar, para ver se você foi de alguma forma afetado por isso, né? Bem-vindo, Anésia, boa noite. O Celso Monteiro falou, estou também compartilhando. Gratidão, Celso. Vamos junto aí, vamos chamar o povo para assistir, vamos divulgando aí que essa live se faz necessária e é muito importante. Então a gente já inicia. Primeiro me diz aí se o som já está chegando legal, porque eu já vou entrar logo com o nosso conteúdo para a gente aproveitar ao máximo. Como é que está o som, o enquadramento da imagem? Está legal? Está tranquilo? Dá um ok para mim aí, por favor. Me dá aí um feedback para eu levar o melhor para você, com mais qualidade, informação com qualidade, com ciência e com pesquisa. Tá legal aí? Me dá um ok aí. E não se esquecendo de estar por inteiro nessa live. Onde quer que você esteja por inteiro. Vamos praticar o poder do agora já aqui nessa live. Você que não entrou ainda, você que está chegando aí, seja bem-vindo. Então vamos lá. Por acaso, você tem sentido angústia ultimamente? Quando você pensa sobre como serão seus próximos dias, você fica ansioso? Celso Monteiro diz, tudo ótimo. Ok. Alexandre Guedes, meu amigo, amigo e amado irmão lá do Rei do Tutu, garçom de primeira linha, homem de Deus. Então, se você quiser entrar comigo ao vivo, é só você me pedir, que o Lucas vai me ajudar aqui para te receber, para você falar ao vivo comigo na live, ter a sua participação, fazer alguma pergunta, qualquer um de vocês que esteja aí. Ele falou, som e imagem excelente. Valeu, obrigado. Eu repito, você que está aí, se quiser entrar comigo ao vivo, é só me chamar que a gente viabiliza isso. Vamos lá. Você tem dificuldade ou você está tendo dificuldade para dormir? Cláudio César, amigo do coração, seja bem-vindo. Não perde uma. Quando você dorme, não descansa? Passou a sentir medos ou a sentir medo de coisas que até pouco tempo não te preocupavam? Saiba que você não está sozinho. Se a sua resposta ou se as suas respostas... Ledson Meireles, é o pastor Ledson, bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela sua participação aí. Vamos chamar o pessoal para participar.
Se você respondeu a essas perguntas, que você não está tendo um sono de qualidade, se você tem sentindo angústia ultimamente, se tem ficado ansioso, se teu sono não tem sido reparador, se coisas que não te preocupavam hoje estão preocupando você, se a maioria das perguntas que eu fiz relacionadas a isso, você está respondendo sim, 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 eu tenho um consolo para você, uma palavra: não se preocupe. Não se preocupe, você não está sozinho. Você e milhões de brasileiros estão passando por isso. Entrou uma pessoa aqui que é 8.503, Sônia, bem-vinda. Então você não está só. Tem muita gente no Brasil e no mundo. Aumentou bastante o número de pessoas com transtorno mental, com ansiedade, com depressão. Cristina Oliveira, boa noite. Por isso se faz necessário ou necessária a realização da gente debater esses temas, esses assuntos, porque as pessoas estão morrendo, estão se matando, estão sendo internadas, estão se medicalizando, se medicando sozinha, fazendo automedicação, e a gente precisa falar sobre esses assuntos. Mandou aqui, ó, ele mandou chamado aqui, ó, ver solicitação. Agora, ele acho que está tentando aqui. Então se faz necessário a gente falar sobre esse assunto. Nós estamos aguardando aqui, me parece que o Alexandre vai entrar ao vivo comigo aqui na live. Você também. Opa! Fala aí, Alexandre. Grande churrasqueiro. Bem-vindo. Rapaz, você falou e cumpriu, hein? Tem tempo ruim não, hein? Então, você ouviu essas perguntas que eu fiz aí, Alexandre? Não, eu vi agora. Ah, se você não ouviu, então você estava se preparando para entrar, né? A pergunta foi várias perguntas. Por acaso você tem, a pessoa assim, para todo mundo, tem sentido angústia ultimamente? Você tem pensado sobre como vai ser seu futuro? Se está com dificuldade nisso? Se seus próximos dias, quando você pensa nisso, você se sente mal? Se você tem dificuldade, se a pessoa tem dificuldade para dormir, se passou a sentir medo e se preocupar com coisas que antes não se preocupavam. Então eu disse, se você respondeu sim a maior parte dessas perguntas, eu digo para você que fique tranquilo, porque você e o mundo, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, já a maioria, mais de 50%, já está sofrendo desses sintomas por conta de um problema chamado pandemia do coronavírus SARS-19, mas a gente chamou de coronofobia. O que você me fala sobre isso? Rapaz, deixa eu falar um pouco da pandemia. Tá, que parece que está picotando aqui, ó, não tem como, né? Foi impactante, mas como você falou, né, a gente não está sozinho, né? E o que me ajudou bastante foi a conversa, né, com os amigos, compartilhar com os outros, e isso foi muito bom. E como você falou, né, a gente nunca está sozinho, o mundo inteiro fica preocupação o tempo todo, né? Então coisa que é importante que eu falo até sobre você falar esse assunto, tirar a dúvida, né, da gente, que às vezes a pessoa é tímida ou tem vergonha de assumir. É verdade. Aí fica até e acaba sofrendo. E como ter gente como você aí colocando essa live aí, com certeza ajuda bastante. Não só a mim, mas quem está também aí presente aí. É verdade. Vai transformar. Com certeza. Você, por exemplo, então, que medidas você tem tomado assim no seu dia a dia, vamos dizer, para poder superar essas questões? Assim, algumas dicas que você realizou para você e deu certo? Bom, eu sou evangélico, né? Então eu confio muito em Deus. Eu creio que se Ele permitiu que tudo que acontece na humanidade é com a permissão de Deus. Então, se Ele permitiu essa pandemia, ou esse vírus, Covid-19, entrar na humanidade, eu creio que Ele tem algo importante para a humanidade. Hoje eu vejo muitas pessoas que, assim, digo assim, que no final de ano ou
vida, né? E eu conheço muitos amigos que eles são milionários e ele teve, um amigo meu pegou o Covid e ele falou, pô, Alexandre, todo o dinheiro que eu tinha, que eu tenho, não valeu de nada, né? Então, eu estou vivo aqui hoje foi com a permissão de Deus. Então, eu acho que eu peguei muita crise, né? Entendi. Até hoje. Então, isso me fortaleceu bastante. É interessante, eu estou conversando com você aqui, mas eu estou no Facebook e no Instagram. Será que no Instagram eu estou parado e o pessoal está me olhando? Certamente não estão te ouvindo no Facebook, não é isso? Rapaz, talvez, certamente as pessoas não estão te ouvindo, me ouvindo e nem te ouvindo lá no Facebook, né? Porque eu estou transmitindo no Face e no Insta. Aí eu chamei você no Instagram, agora que eu pensei nisso, desculpa aí, pessoal. Porque se eu estiver falando com você aqui no Insta, o pessoal do Facebook vai achar que eu parei de falar, não vai entender, não é isso? Não é isso, Rogério? Mas tudo bem, Alexandre. Eu quero te agradecer aí então a sua participação. Depois eu vou resolver essa questão melhor de quando a pessoa entra no Insta, se o Facebook fica desassistido, aí a gente de repente outra oportunidade até fala mais tempo, organiza isso aí. Mas de qualquer forma eu agradeço aí pela sua participação. Falou? Beleza? Uma boa noite aí para você então. Fica com Deus. Valeu, um abraço. Michele Gonçalves. Gente, eu dei essa parada. O Celso Monteiro disse: estou ouvindo no Facebook. Celso, mas você conseguiu ouvir enquanto eu falava com o Alexandre? Gente, eu estava conversando aqui no Facebook, no Insta, com o Alexandre. Alexandre é um amigo nosso, trabalha como garçom no Rei do Tutu. É uma pessoa muito esclarecida, uma pessoa evangélica. E de vez em quando eu abro a oportunidade para a pessoa falar um minutinho comigo ao vivo. Vieira, bem-vindo. Robson. Robson é meu sobrinho, gente boa pra caramba. A Érica, aliás, a Érica que entrou, não sei se... Rapaz, entrou todo mundo, família toda. Daniele Reis, bem-vinda. Bem-vindo, Goinha. Passou batido aqui, meu amigo Goinha. Érica Barbosa também entrou no Face. Ingrid Nascimento. Boas-vindas a todos vocês aí. Já cientistas descobriram que a pandemia de Covid-19, olha que interessante, ela tem um impacto psicossocial muito grande, tem causado um impacto devido à chamada coronofobia, um medo generalizado da Covid-19. Talvez você esteja perguntando, mas o que é coronofobia? Seria um medo exagerado da Covid-19. O Maicon diz: cheguei, e eu digo para você, bem-vindo. Então a coronofobia, fobia significa um medo exacerbado, exagerado de alguma coisa, né? E o corona a gente sabe que está ligado ao coronavírus. Logo, o que acontece? Nós precisamos falar sobre essa situação. Não adianta fingir que não está acontecendo nada na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, né? Mais de 200 mil pessoas já morreram no Brasil inteiro. Na nossa cidade, queimados, em torno de 110 pessoas, se não me falha a memória. Então, é um assunto que a gente precisa falar. E a gente está aproveitando o tema geral de janeiro, que é Janeiro Branco. Janeiro Branco, idealizado por um psicólogo chamado Leonardo Abraão, lá de Uberlândia. Quem cuida da mente, cuida da vida. E nós aproveitamos para fazer 2 lives no mês de janeiro, durante a semana, 2 na semana, né? Para poder alcançar mais esse tema e alcançar o maior número de pessoas. Por isso que quando você entra, eu peço assim, compartilha pelo menos com 3 pessoas. Chame 3 pessoas a mais para participar, porque quanto mais você comenta a live, você comentar também ajuda. Quanto mais você chama as pessoas para participar, mais o Facebook e o Instagram mostra para outras pessoas que estejam precisando. Então, coronofobia é isso, é um medo exagerado, exacerbado, a gente vai falar sobre isso, de ficar doente, de contrair, né, o vírus e morrer, enfim, são muitas as consequências, né? Então, um grupo de pesquisadores das áreas de psiquiatria, neuromedicina dos Estados Unidos, e de cardiologia também,
esse grupo pesquisou publicações que associavam a Covid-19 com a saúde mental. O Celso diz assim: compartilhei para quase todos os grupos de Queimados e Japeri. Rapaz, isso aqui é apoio, apoio incondicional. Celso Monteiro de Bianco, muito obrigado pelo seu envolvimento, pelo seu interesse, não só se ajudar, mas alcançar o maior número de pessoas possível junto com a gente. Certamente as pessoas que não puderem assistir agora, elas vão assistir em seguida, porque vai ficar gravado no IGTV e no Facebook. Ele diz assim: compartilhei com os grupos tanto de Queimados, Lucas, Japeri e todos os grupos da Baixada. Bacana, valeu mesmo, de coração. Campinas e região. Show de bola. Tem que falar dessa forma, bacana mesmo. Fechamento, né? Então, essa pesquisa, ela associou realmente que isso aí não é um papo furado, é papo real, é científico, que o coronavírus, ele tem realmente contribuído para que as pessoas fiquem mais doentes. A pessoa que já tinha alguma doença, depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade, qualquer outro transtorno mental, quem tinha aumentou mais ainda, né? Potencializou. E quem não tinha, algumas pessoas, muita gente que não tinha passou a ter. Não tem o pós-operatório, então tem o pós-pandemia. Nós ainda estamos durante a pandemia e no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tem morrido, tem tirado a sua própria vida através de suicídio. Então isso é muito sério, por isso que nós não podemos nos calar. A Bíblia diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Então essa coronofobia, esses pesquisadores concluíram que há uma influência realmente na saúde mental e associado ao medo da doença, né? O Alexandre falou assim: eu já tive em uma área da minha vida. Qual foi, Alexandre? Pode continuar falando para a gente aí. Associação do medo, coronofobia, até pela imposição também, né? Pela quarentena, pelo isolamento social. Então, tudo isso está contribuindo para muitas pessoas ficarem doentes. Essa quarentena obrigatória, está produzindo em muitas pessoas crise de pânico, de ansiedade, comportamentos obsessivos, acumulação de bens materiais, etc. Né? Então, precisamos falar sobre isso. Segundo os cientistas, esses problemas psicossociais podem causar problemas sociais e econômicos e muitos outros. Olha que interessante. A longo prazo, ele pode causar muito mais problemas sociais e econômicos a longo prazo do que a Covid-19. Olha que interessante. Esses problemas que eu estou falando é esse problema de depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade, porque isso vai continuar após a pandemia. Olha que interessante. Porque as pessoas estão potencializando. Então agora, quem já tinha está aumentando. E quem não tinha, algumas pessoas, uma quantidade muito grande, passando a ter. Gabriel, bem-vindo, Gabriel. Boa noite. Chama mais gente para participar com a gente. Então, gente, a questão é, qual é o principal motivo, né, causado pela coronofobia? O Vieira diz assim, a Érica Vieira diz assim: o isolamento vem desgastando a cada dia mais o emocional das pessoas. Sem dúvida nenhuma, Érica. Obrigado aí pela sua participação. Exatamente isso, tem desgastado muito. Eu também faço parte disso, só que a gente que é da área, a gente procura utilizar todos os recursos que tem, meditação, eu faço terapia, recomendo que as pessoas façam também, quem puder fazer, que faça terapia, né? Fazer uma atividade física, uma caminhada, algum hobby, coisa que você não fazia, passar a ler, criar um novo hábito, estabelecer uma rotina de vida, porque o nosso cérebro ele gosta de rotina. Nosso cérebro não gosta de você acordar, fazer qualquer coisa para ir para qualquer lugar. Então é muito importante, foi muito legal a sua intervenção aí, a Érica. A Érica também é minha sobrinha, esposa do Robson. Tamo junto aí, Érica. Dá um abraço aí na Isabela, né? Então o principal motivo é a sensação de estar contra a parede. Ah, mas por que as pessoas ficam tão mal? Exatamente, porque é como se você se sentisse... como se colocasse uma marra em você, sabe? Jogasse contra a parede
e falasse, olha, você vai ter que ficar dentro de casa, você vai ter que ficar isolado, você vai ter que ficar na quarentena, e você ainda pode morrer, e você tem que colocar a máscara, aí tem que, aí a pessoa, né, haja paciência, haja ser humano para suportar, haja saúde emocional para lidar com tudo isso, né? E fica com medo também de perder o controle, né, da sua rotina, e perder a saúde também, tem medo disso. Literalmente perder o controle da vida, a pessoa fica preocupadíssima com isso. E eu digo, se você tem esses sintomas, não há nada de errado com você, nada de errado, né? O século, imagina que essas incertezas financeiras, risco de contaminação, tudo isso, multiplicado pelas fake news, imagina como não está a cabeça do pessoal. Complicado. O século 21, ele será marcado como a era da pandemia das doenças mentais. Anote bem isso, guarde bem. O século 21 ele será marcado como a era da pandemia das doenças mentais, porque já aconteceram outras pandemias, né? E, portanto, existe uma necessidade, preste bem atenção, você que está tendo paciência para estar aqui falando, ouvindo e compartilhando sobre esse assunto, uma necessidade urgente do estabelecimento de medidas públicas através dos políticos, através dos governos municipais, estaduais e federais, sabe? Uma necessidade urgente de se estabelecer medidas públicas de prevenção contra essa crise social, contra a prevenção de questão de doenças mentais. É fundamental a gente fazer isso, ou os governos atentarem para essa questão, gente. Por isso que nós estamos aqui. O Alexandre diz assim, Alexandre Guedes, eu quis dizer que eu já tive medo em uma área da vida que me dominava, mas graças a Deus eu venci. Que bom. É bom você falar sobre isso, Alexandre, porque, muito bem, graças a Deus mesmo, porque quando a gente também exerce a nossa fé, se você puder trabalhar a sua espiritualidade, né? Você que está me ouvindo, praticar uma religião, buscar a Deus, se você acredita em Deus, isso vai te ajudar e muito, porque está provado que as pessoas, cientificamente, que as pessoas que têm uma fé, que têm uma religião, elas conseguem superar com mais facilidade, em menos tempo, fica menos tempo doente, superar com mais facilidade algumas enfermidades, algumas doenças. Os quadros, aí você pode me perguntar, mas quais são os quadros associados à coronofobia? Quais os transtornos? Os quadros associados são ansiedade, incluindo o pânico, o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, angústia. Essa é a interferência, né, de como a coronofobia interfere na vida da humanidade, né, dessa forma, causando comportamentos obsessivos, como eu falei, acumulação, paranoia, reações de evitação, sensação de desesperança, não tem mais jeito, está tudo perdido. O medo, o Robson diz assim, o Vieira, né? O Robinho, aí, ó, tem o que? O Rate, como é que é, o Lucas? É Rate, H-E-T-C-H, é o Guilherme? Hein? Rifled, estou aprendendo a ler, isso aqui é grego não, né? É o Guilherme. O Robson diz assim, o medo nessa pandemia tomou conta profundamente do emocional de cada um, até mesmo daqueles que possuem o autocontrole. É verdade, Robson, exatamente. Você foi muito feliz na tua colocação, exatamente isso que está acontecendo. Valeu, Lucas Messias acabou de entrar. Lucas é meu neto, você vê que a minha família apoia em cheio aí o nosso trabalho. Se quer saber quem é o fulano, Beltrano, Ciclano, vai até a família dele, né? Pelo menos da minha família eu tenho um apoio, bacana. O Celso Monteiro falou para mim aqui, parece até que tem hora que o Face ele para de mostrar. O Celso falou que está mostrando esse vídeo aí para tudo quanto é lugar, né? Divulgou para tudo quanto é grupo em Alto, Japeri, Itaguaí, para tudo quanto é lugar. Isso é bacana, hein? Então, outra coisa, existem outras consequências que eu falei, da depressão, da angústia, sensação de desesperança, ideação suicida e atos consumados de suicídio. A gente não pode deixar de falar sobre isso.
A gente sabe que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. No Brasil, é quase 1 milhão de pessoas. Isso antes da pandemia, gente. Eu gosto de frisar. No Brasil, antes da pandemia, era 12 mil pessoas por ano tirando a sua própria vida. Uma a cada 45 minutos no Brasil morre, se mata. E você vê algum governo fazendo alguma política pública sobre isso? Agora sim, Janeiro Branco, idealizada por aquele mineiro psicólogo lá de Uberlândia, né, que fala sobre o Janeiro Branco, que é para você, quem cuida da mente, cuida da vida. O que nós estamos fazendo aqui agora? Estamos falando sobre essas questões mentais. Porque quando é para falar com câncer de próstata, a gente não fala sobre isso. Quando é para falar sobre câncer de mama, a gente não fala sobre isso. Mas quando se trata de um assunto ligado ao emocional, a maioria joga para debaixo do tapete. Mas olha as consequências disso. O Heath Ledger falou assim, agora acertou o nome. Uma hora a gente tem que acertar, né, Guilherme? Heath Ledger. Qual é o significado de Heath Ledger? Depois você vê aí para mim. Estou curioso agora. Então, gente, outra consequência é o aumento de fármacos. Quantas pessoas que antes não estavam tomando remédio e agora pessoas passaram a tomar remédio, tomar medicação. Alguns se automedicando sozinho, usando o remédio como droga, porque quando você toma um remédio passado pelo neurologista ou um psiquiatra, ou compra alguma medicação dessa, não está mais tomando, como manda o figurino, segundo a receita, o receituário, você está usando como droga, então você tem que tomar cuidado, voltar no médico, não é só ir lá pegar a receita. Então, mas tem muita gente tomando remédio aí por conta própria, calmante disso, calmante daquilo, né? Vamos cuidar dessa parte aí, vamos tomar cuidado, né? Agora, em relação à manifestação dessa doença, podemos destacar 3 componentes principais ligados ao medo, tá? Vou repetir. Em relação à sua manifestação, podemos destacar 3 componentes ligados ao medo. Primeiro, fisiológico. Primeiro componente, fisiológico. Uma reação de luta ou fuga. Então, você vendo muito essas notícias, tomando conhecimento de gente morrendo aqui, morrendo ali, acolá, ficando doente, sendo entubado, sendo internado, a pessoa entra no estado, eu fujo, quer dizer, você entra no estado de alerta, né? Os pacientes, eles podem se referir, essas pessoas podem referir sintomas como tremores, palpitações, vertigem, alteração no sono e no apetite, etc. Então, vamos observar se você está tendo, você que está me ouvindo aí, você tem tido alguns sintomas desse aí, como é que está? Você tem tido, tem passado por isso, já passou, já superou? Queria que você me falasse aí. Até que ponto a sua preocupação está sendo exagerada ou está dentro do limite? Temos que pensar sobre isso, na hora da gente colocar na balança. Obviamente que o vírus é real, sendo necessário seguir algumas medidas de segurança, natural, mas nada assim de exagero. Eu sei de pessoas que dormem com máscara. Eu atendi um paciente que ele estava lavando a boca com água sanitária para matar o vírus, porque agora você vê, porque ele queria se livrar da doença, isso é sério. Então isso as mídias não mostram, até porque também de repente não chega na mídia. Mas o que eu estou querendo dizer, mas que não há um trabalho específico em relação a isso. A Érica diz assim, o medo, é a Isabela ou é a Érica? Me ajuda aí. O medo impede de ir adiante, de prosseguir, com certeza. Com certeza. O medo nos impede de ir adiante, de prosseguir, nos trava. Sabe? Porque, na verdade, o medo não é o problema, o medo é uma consequência, é um sintoma do problema. E eu falei que eu ia relatar a manifestação de 3 componentes. O fisiológico, né? Onde você, como eu falei, tremores, palpitações, vertigem, alteração do sono que a pessoa tem. Além do fisiológico, você tem o comportamental, né? Você lava as mãos, tem gente que lava a mão toda hora, tem vários tipos de reações, várias reações. Então você tem o fisiológico, comportamental e cognitivo, que é você fala, acho que eu vou morrer. Aí a Isabela, Isabela, obrigado aí pela sua participação. Chama suas amigas aí, compartilha com mais 3, Deus te abençoe. Então, é aquilo, né? Você acaba ficando mal diante dessa situação e às vezes não se permitindo exagerar um pouco nas reações, né? Então por isso que eu fiz a pergunta, até que ponto
a sua preocupação está dentro dos limites. Gente, se você precisar, não hesite em procurar ajuda, um profissional, sabe? Mas se não der para resolver sem profissional, tudo bem. Tem gente que vai precisar de medicação, tem outros que vão precisar só de psicoterapia, outros vão precisar só de medicação e vão precisar dos dois, né? Medicação e terapia, enfim. No mínimo, você precisa buscar ajuda. Ou então levar uma pessoa que você conhece para tratamento, para ser ajudado. Aspectos, então, que agravam, vamos colocar agora alguns aspectos que agravam, né? Que interferem no aumento desses sintomas. Porque, na verdade, esses aspectos são a interferência na vida diária, na rotina, né? Você tinha uma rotina diária. Você ia para o seu trabalho, voltava, ia para a tua igreja, ia para a escola, enfim, você ia para a academia, e de repente para tudo. Ah, não, tem que ficar em casa, não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode ter aglomeração, não pode se aproximar de familiares, nem as pessoas mortas, você pode estar lá juntas lá para fazer aquelas despedidas, aquela ritual. Então essa interferência já muda muita coisa na sua vida pessoal, na sua rotina. Isso já pode causar uma série de outros sintomas, isso é natural. O fato de se tratar de uma realidade imprevisível, isso também nos deixa, né, imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A questão da vacina, quem tomar vacina vai poder, depois vai passar para outra pessoa também, se não vai, essas incertezas, né? E nosso cérebro, ele precisa de estabilidade mental para a gente se sentir seguro. Nosso cérebro gosta disso, né, de estabilidade. Então, é por isso também que nos abala. Outro aspecto que agrava essa situação, a incerteza sobre quando essa situação irá acabar. Ninguém sabe. Boa noite, Eva. Bem-vinda. Alexandre diz assim: ajuda sempre é bom para termos equilíbrio em nossas ações. É verdade, Alexandre. Às vezes as pessoas ignoram o assunto. Deixa para lá. Eu estou aqui na minha casa, não preciso me preocupar com isso. Às vezes você não, mas pode ter alguém na sua família, pode ter alguém na igreja, né? A igreja está se reunindo, eu acredito que um percentual, né? Não de 100%. Aí eu pergunto, o seu pastor está colaborando? Os seus líderes espirituais, aonde você é da sua comunidade, tem feito reuniões, tem falado sobre essas questões, tem levado alguém para dar uma palestra, para falar sobre esses assuntos? É importante, né? A gente não pode ficar lá somente pregando a palavra, ignorando que a pandemia está aí. O Robson diz assim: principalmente crianças e adolescentes se sentem presas. É verdade, até porque crianças e adolescentes vai ter outro tipo de reação, né? De repente ele não tem muito recurso para lidar. Exatamente, Robson, não tem muito recurso. O adulto ainda pode falar, pode dizer que está precisando de ajuda, mas e a criança, né? E o adolescente? Aí ele vai alterar comportamento, vai alterar o sono, vai alterar o apetite, pode se tornar uma pessoa mais agressiva, ela não querer mesmo estudar em casa, enfim, é uma série de consequências. As dificuldades encontradas também é outra coisa que pode, pelos serviços de saúde para lidar com a doença, causa também dificuldade na cabeça das pessoas, né? Causa problemas. Sensação de vulnerabilidade frente à doença, doença invisível. É um assassino invisível, né? Esse vírus vem de repente, você não sabe de onde ele vem, como é que ele vem, se é você que está contaminando ou se você está sendo contaminado. Informações desencontradas também contribuem. Informações pessimistas que algumas pessoas dão, que não vai acabar, está aumentando a cada dia, vem o terceiro, o quarto. E, aí a pessoa fica, isso tudo contribui, né, para te deixar meio instável. O fato de pessoas famosas e líderes ficarem doentes também contribui, é outra questão, né? Você fica falando, se aconteceu com ele, caramba, pode acontecer comigo. Quantas pessoas morreram aí conhecidas, né? Pessoas da mídia, que a gente já conhece, pessoas amigas também, familiares. Presença de transtorno mental pré-existente, isso também contribui. Uma pessoa que já tinha um problema mental, uma dificuldade emocional. A Ana Lúcia Lima está assistindo, bem-vinda. Se você puder, pode chamar mais gente aí para assistir com a gente. Você pode comentar. J. Dark, Joana Dark, né? Aquino, bem-vinda. A Érica diz, ok. Então a presença de transtorno mental, gente, já pré-existente, isso é complicadíssimo para contribuir. Quem já tinha problema passa a potencializar mais,
né? Os seus sintomas, eles são aumentados, potencializados, né, pelas medidas de isolamento e quarentena. Será que não tem ninguém que mora na tua família, que mora em outro lugar, que não esteja precisando de ajuda, de uma palavra sua, de uma ajuda, de uma outra forma, de você de ir ao supermercado para ela, ou com ela, porque ela não está conseguindo? Vamos oferecer ajuda aí também. Isso que eu estou fazendo aqui é uma forma de contribuir para que as pessoas também contribuam, não é? A disseminação de uma grande quantidade de informação, de fake news, isso também tem contribuído para o problema. Lembrando que o nosso tema de hoje é coronafobia. Como a pandemia pode interferir na saúde emocional, na nossa saúde mental, né? Então, como eu falei sobre a disseminação de grande quantidade de informação, a gente chama isso de infodemia, né? A pandemia do coronavírus. Patrícia KGBM, eita, bem-vinda, boa noite. A fake news atrapalha muito e acarreta o desespero. É verdade, Érica, leva desespero para as pessoas. Daí acaba se tornando uma infodemia, não é? Porque infodemia quer dizer é um surto de informações exacerbadas, exageradas. É importante que a gente escolha um determinado horário, que não fique se alimentando dessas informações, principalmente à noite. Eu tenho orientado meus pacientes à noite, principalmente, próxima hora de dormir, evite noticiários negativos que venham afetar a sua vida, porque quando a gente vai dormir, a tendência é que o seu inconsciente comece a trabalhar pelo menos as informações que você viu, ouviu, sentiu, percebeu pelo menos 3 horas antes. Então tome cuidado com isso, cuide da higiene do seu sono. As fake news atrapalham muito, acarretam desespero, né? Eu já tinha lido isso aqui da Érica. Então, muito cuidado. E outra coisa, existe uma pandemia silenciosa aí, que ninguém fala sobre isso, ou quase ninguém, que é a depressão, da ansiedade, do suicídio que está acontecendo. Sabe? É preciso tratar a pandemia, o que está causando é a pandemia, é esse coronavírus. Mas é preciso tratar agora também esses sintomas, os resultados que são advindos dessa peste aí, dessa praga, vamos dizer assim, né? Agora vamos falar sobre os sentimentos e os efeitos colaterais do distanciamento social e da pandemia, tá? Eu vou citar alguns aqui. Existem muitos, mas eu vou citar alguns sentimentos e efeitos colaterais do distanciamento. Algumas vezes eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola para poder levar a informação organizada para você. Aí eu fiz uma pergunta aqui: quais danos psicológicos? Se você não tem nenhuma pergunta para fazer, eu vou fazer uma para você agora. Quais danos psicológicos desse confinamento? Quais são os danos, né, para a população? Então, é esperado que estejamos frequentemente em estado de alerta, preocupados, confusos, estressados e com sensação de falta de controle frente às incertezas do momento. Então, os danos psicológicos desse confinamento para toda a população é isso, ó: confusão, estresse, sensação de falta de controle. A pessoa fica sem chão, porque a gente tem o hábito, a pessoa tem plano para isso, de organizar aquilo, vou organizar meu dia, e de repente ela se vê sem chão. E é importante então a gente organizar uma rotina diária para a nossa vida. O cérebro gosta de rotina. Quando eu acordar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer na parte da manhã, na parte da tarde? Fazer uma leitura, vou fazer uma meditação, sabe? Vou praticar um hobby. Enfim, é preciso a gente se organizar porque as consequências são grandes. Estima-se que entre 1/3 e a metade da população, gente, olha só, guarde bem isso. Estima-se, segundo os pesquisadores, que entre 1/3 e a metade. Pô, metade, vamos lá, vamos dizer que seja 1/3 de 210 mil, 3 vezes 7, 21. 70 milhões de pessoas. Mas aqui foi feita uma pesquisa que pode ser até a metade. A metade seria o quê? 210 milhões. 105 milhões de pessoas da população pode vir a sofrer uma manifestação psicopatológica, problemas psicológicos, mentais. O Refled diz assim, o Guilherme, né? O número de surtos cresceram muito depois desse vírus. Muito mesmo. Isso não é quase comentado, não é quase propagado. Muito menos o que vai fazer para poder ajudar a pessoa a sair dessa. Vale ressaltar que nem todos os problemas psicológicos são considerados doenças, tá, gente?
Você pode estar passando aí por um problema de ansiedade, de confusão mesmo, de estresse, mas necessariamente não significa que você tem um transtorno mental. Isso aí é uma consequência de um estresse, de uma pressão do momento, do que está acontecendo, a morte de gente querido, de amigos, familiares, enfim. E toda essa doença, toda essa questão aí, a pessoa tem esse abalo, mas necessariamente não significa que todos sofram um transtorno. Leonardo Drum, muito bem, querido, bem-vindo, Leonardo. Então, vale ressaltar, gente, que nem todos os problemas que estão surgindo aí também é doença, mas a maioria das pessoas está sofrendo um abalo emocional. A maioria será classificada como reações normais diante de uma situação anormal. Então, você passar por alguma dificuldade, ter esse tipo de problema, um tremorzinho, agora, quando estiver atrapalhando você de levar uma vida normal, não estou dormindo bem, não estou conseguindo ir para o meu trabalho, não estou conseguindo ir ao supermercado nem de vez em quando, não estou conseguindo praticar uma atividade física, sabe? Não estou conseguindo me concentrar. Aí você precisa criar coragem para procurar ajuda. Com certeza precisa, sabe? Aí, diante disso, muitas pessoas moram só. Outras, mesmo acompanhadas, se sentem sozinhas. Como lidar com essa solidão? Mantenha ativa a sua rede socioafetiva. Procure pelo menos manter um contato por telefone, chamada de vídeos com amigos e familiares. Sua rede virtual, né? Amigos, famílias, colegas. Ações solidárias, né? Investir nisso aí também para você fazer alguma coisa, se oferecer para ajudar algumas pessoas. Praticar uma atividade física, né? Praticar, como eu falei, algum hobby, alguma coisa que possa ajudar você a se sentir melhor, tá? Gente, boa noite para você. Já quero me despedir. Se você não tiver nenhuma pergunta para fazer enquanto eu estou aqui me despedindo, alguma pergunta, algum comentário, eu já quero te agradecer de antemão, chamando você para a próxima quinta-feira agora. Teremos a nossa segunda live da semana. Ainda estamos falando sobre Janeiro Branco. Vamos definir um tema aí em torno disso. Tá legal? Quem cuida da mente, cuida da vida. Muito obrigado aí a sua participação. Você que está me assistindo aí também, depois que terminou essa live, que Deus abençoe. Um beijo no coração e até a próxima live.